Senhor, nós bendizemos o Teu nome. O Teu nome está acima de todo nome. O Teu nome enche o nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Um dia toda criatura estará na Tua presença, com os joelhos dobrados, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Que privilégio nós temos de fazer isso hoje, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Jesus, ensina-nos sobre o Pai essa noite. Esclarece os nossos corações. Senhor, vence os impedimentos da nossa alma. Remove as escamas dos nossos olhos. Tira o véu que cobre as nossas emoções. Senhor, ajuda-nos a Te ver como o Senhor é. Espírito de Deus, visita-nos nessa noite. Visita o Teu povo nessa noite. Se derrama no nosso meio. Se derrama em toda mente carente, toda mente confusa, toda mente incerta, frágil. Espírito Santo de Deus, vem com o Teu poder. O Senhor é poderoso para com um toque organizar nossa mente. Por isso nós dependemos do Senhor. Pedimos pelo Senhor. Ajuda-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos mesclando alguns textos de ansiedade e de paternidade. Os dois assuntos são o mesmo assunto, visto de lados opostos. Quem é ansioso não viu Deus como Pai. Quem viu Deus como Pai não é ansioso. Então, os dois assuntos, eles tocam no mesmo ponto dentro de nós, ou no descanso ou na agitação da nossa alma. A paternidade descansa, a ansiedade inquieta. Dependendo do lado que a gente olha, de como a gente olha, a gente ou é inquieto ou é descansado. Eu queria essa noite, eu tenho um encargo essa noite, de trabalhar com os irmãos os textos que falam sobre a paternidade de Deus. Que características tem esse Pai? Quem é esse Pai? O que esse Pai faz por nós? Como nós vimos, a palavra Pai, no grego, significa pater, nutridor, sustentador. Então, Ele é aquele que sustenta todas as coisas dentro de nós. Ele é aquele que nutre todas as coisas dentro de nós. Mas a Bíblia, ela pega versículos e associa com características específicas desse Pai. Então nós vamos aprendendo que tipo de coisa esse Pai faz por nós. Então essa mensagem ela vai nos tocar de diversas formas. Aqueles que são pais precisam aprender com o Pai Celeste a serem pais. Tudo aquilo que o Pai Celeste faz, é importante que nós, como pais terrenos, façamos pelos nossos filhos. O grande problema das nossas emoções e dos nossos afetos é que, desde lá de trás, como a gente viu ontem, nós fomos ensinados com conceitos que não estão dentro da paternidade de Deus. Nós aprendemos a ver a vida fora dos olhos de Deus Pai. A gente aprendeu a ver da nossa maneira, do jeito que os nossos pais terrenos, os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos, eles foram nos ensinando a ver a vida. E se a visão que eu aprendi lá atrás não é segundo as Escrituras, segundo Deus Pai, a minha alma é tomada por ansiedade. Então, todos aqueles que sofrem de ansiedade, eles vão ter que ter a mente tocada. E os textos que eu vou abrir para os irmãos são os textos que norteiam os toques que o Espírito Santo vai dar em nós. Esses textos, eles mostram aquilo que o Pai
deseja fazer por nós. São textos sobre dinheiro, sobre perdão, sobre relacionamento. E ele vai então, o Espírito vai tomando esses textos e nos ensinando a maneira pela qual Deus Pai quer que eu entenda o dia a dia da vida. E aí eu preciso ir sendo ganho, né? Por exemplo, eu tive muita ansiedade com o futuro, mas muita. Como meu pai tinha medo de faltar, e eu fui muito próximo dele, isso daí vazou para mim. E eu adquiri medo de que não ia ter. Então eu aprendi desde muito cedo a fazer orçamento, o que é uma dádiva na vida de um homem casado, solteiro, casado, mas especialmente o casado. Meus queridos, eu fazia conta todo dia, 3, 4 vezes por dia. Aí eu fazia a conta de baixo para cima, de cima para baixo, de trás para frente, de frente para trás. Quem sabe dava um resultado diferente, né? Sobrava um pouquinho mais. E eu fui descobrindo que, por mais que eu fizesse a conta, por que eu fazia a conta? Porque eu queria me garantir para verificar se ia sobrar. Porque a sobra me dava segurança, me dava tranquilidade. E aí o Senhor começou a me visitar nesta área. Eu já falei para vocês como eu fui curado do medo de ser enterrado vivo. Mas esse outro medo era um medo mais do dia a dia. Ele vinha o tempo todo na minha mente. Aí o Senhor me deu um texto que eu já citei para os irmãos. O texto diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Primeira etapa. Segunda etapa: pois o amanhã trará os seus cuidados. Terceira etapa: basta cada dia o seu próprio mal. Meus queridos, eu devo ter repetido esse versículo para mim umas 5.000 vezes. Até que a minha mente começou a ser formada por esse texto. E esse texto dizia o seguinte: não se agite. A palavra, eu achei curioso, essa palavra inquietar, ela significa não cuida ou providencia. O que é inquietação? Não fica providenciando coisas que não são para hoje, são para amanhã. Não faz isso. Lembra dos pássaros? Eles plantam, colhem, eles não plantam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Eu queria ajuntar em celeiros, eu queria providenciar as coisas de amanhã, hoje. Mas o texto diz que eu não posso me inquietar, eu tenho que viver o mal de quando? Hoje. Meus queridos, o tempo do diabo tem nome, se chama amanhã. O tempo de Deus tem nome, se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo de Deus é focado no hoje, porque Ele quer ministrar o nosso coração hoje. Então, o Senhor foi me mostrando a inquietação que eu tinha através das contas que eu ficava fazendo. E aí eu tive que ter uma disciplina. A disciplina de parar de fazer conta. Então eu sento, até hoje, eu sento uma vez por semana. Eu organizo as minhas coisas diariamente, eu sou muito organizado. Eu organizo diariamente, mas eu não faço mais conta todo dia. Eu faço as contas uma vez por semana. Eu revejo tudo que a secretária fez, como está, e eu não permito que a minha mente fique providenciando as coisas de amanhã no hoje. O Senhor foi me visitando com um versículo. Aí a outra parte do versículo diz assim: pois o amanhã trará os seus cuidados. Então nós precisamos entender que o Pai providencia a necessidade nossa na necessidade nossa. Meus queridos, nós temos pais aqui de crianças pequenas. Crianças aí, bom, vamos pegar até os adolescentes. Vamos pegar até 20 anos de idade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teu filho pergunta se você vai pôr comida na mesa? Por que ele não pergunta?
Porque Ele sabe que você vai providenciar comida para a mesa. Se nós que somos imperfeitos providenciamos comida, como é que o Pai perfeito não vai providenciar comida? Ele providencia no tempo dele, na maneira dele, da forma dele. Ele faz os arranjos que são necessários. Agora presta atenção. Não existe milagre sem necessidade. Às vezes Deus vai levar os seus filhos a uma necessidade. Porque ali o Pai vai trazer um milagre. Eu tinha 1 ano e pouquinho de casado e nós não tínhamos dinheiro em casa, para nada. Tinha acabado a comida. E aí eu e a Alessi de manhã, nós oramos. Eu casei no mês que eu ia me formar. Mas uma supervisora minha me reprovou. Eu errei a data de entrega de um relatório. E ela me reprovou. Eu ia casar em Maringá, com trabalho em Maringá, e fazia faculdade em Curitiba. Então, o primeiro ano de casado, eu tive que viajar toda semana para Curitiba. Então, nosso orçamento não dava. Chegou uma determinada altura que não tinha o que comer em casa. E eu e a Alessi, muito tranquilamente, oramos. Olha o que Deus fez. Um irmão meu perdeu uma lente de contato em Curitiba. Veio para a casa dos meus pais, em Barbosa Ferraz, a 100 quilômetros de Maringá. E aí veio fazer a lente de contato em Maringá, neste dia. Minha mãe, como toda boa mineira, pegou uma caixa de isopor desse tamanho, pôs carne congelada, pão, queijo, mas ela lotou aquela carne e mandou no dia que nós não tínhamos comida. A gente cortava aquela carne congelada para fritar o bife e rindo à toa. Meus queridos, que bife delicioso. Sabe por quê? Porque o papai tinha providenciado. E se eu não passasse por essas experiências, eu não descobriria que ele é um papai. Um Abba. Bendito Pai. Santo Pai. Cuidadoso Pai. Que no dia da necessidade nos visita providenciando o que nós necessitamos. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos compreender esta visitação de Deus. E aí a última etapa da minha libertação. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, meus queridos, eu treinei a minha mente. Em quê? Hora que a mente escapa para o dia de amanhã, opa, laça ela, traz de volta. Isso daqui é um mal de hoje? Não. Então não. Eu não tenho condições de cuidar. Eu vou cuidar disso amanhã. Eu tenho que viver o mal de hoje. Todos nós temos males no nosso dia a dia. Nós temos dores, nós temos necessidades financeiras, nós temos necessidades de saúde, nós temos necessidades relacionais, nós temos alvos na nossa vida. Todos nós passamos no dia a dia N situações de mal, N situações difíceis. E o Senhor quer que a gente viva aquela situação difícil, apenas aquela. Meus queridos, o que Deus traz no dia de hoje não é pesado. 1 João capítulo 5, não abram. Diz que os meus mandamentos não são penosos. O que Ele quer que eu viva no dia de hoje não me é pesado. Mas, meus queridos, se Deus abrisse os olhos da gente para enxergar o amanhã, a grande maioria de nós ia desesperar. Meu Deus, como é que eu vou viver a situação amanhã? Então Deus simplesmente nos ensina a depender dEle hoje. E a viver com Ele baseado no nosso hoje. Os irmãos estão conseguindo entender? Só que
Quem é esse Pai? João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu uma bendita filiação no Novo Testamento, no novo nascimento. Ao nascer de novo, você se tornou filho. Você se tornou menina dos olhos de Deus. Você recebeu do Senhor, o Senhor olha toda a terra. O nosso Pai, Ele é gentil com toda a raça humana. Por quê? Porque Ele é um Pai que criou todos os seres humanos. O ser humano é imagem e semelhança dele. Ele ama o ser humano, apesar do pecado do ser humano e da separação que há. Ele tem um sentimento de amor, uma atitude de amor com toda a raça humana. Tanto que ele faz, o Pai, faz o sol nascer sobre bons e maus, a chuva vir sobre justos e injustos. Ele atende toda a raça humana, porque a raça humana é semelhança, é imagem dele. Mas, meus queridos, Ele põe os olhos, em especial, nos filhos. Deuteronômio é o livro do Velho Testamento que fala sobre a paternidade de Deus. Que a gente vê os traços da paternidade de Deus no Velho Testamento. Deuteronômio, no capítulo 32, não abram, ele diz assim: a porção do Senhor, geralmente o escritor do Velho Testamento diz assim: o Senhor é a nossa porção. Em Deuteronômio diz assim: a porção do Senhor é o seu povo. O Deus dos deuses é um papai e nos tornou porção dele. Meus queridos, se os meus filhos estivessem espalhados nesse auditório, eu já tinha corrido os olhos várias vezes neles. Sabe por quê? Porque eu sou Pai. Eles são a minha porção. Nós somos a porção dele. Menina dos olhos dele. Chamados por ele. Cuidados por ele. Ainda que eu viva a morte não é nada menos, nada mais do que um encontro com o meu papai. Nada precisa pesar o nosso coração. Nós temos que entender que o que nós temos necessidade, o papai simplesmente provê. Porque nós somos a porção dele. Nós somos aqueles em quem os olhos dele repousam constantemente. Os irmãos estão entendendo? Satanás não quer que a gente viva isso. Homens, vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Satanás é enfurecido contra nós. Porque se Satanás roubar de nós o entendimento da filiação e da paternidade, Satanás acaba com o testemunho de pai na vida das nossas famílias. Nós somos aqueles, nós homens, somos aqueles que precisamos gerar um conceito de Deus Pai. Uma imagem de Deus Pai, uma revelação de Deus Pai. Essa revelação ela é toda e plena em Cristo, o Filho primogênito, que era unigênito e se tornou primogênito, é quem nos revela o Pai. Ô Felipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não entendeu. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, Ele é a revelação do Pai. Mas, meus queridos, quando nós pegamos essas características que eu vou citar para os irmãos, e nós repetimos ela no nosso dia a dia, nós estamos, como que dizendo assim, se é que eu posso dizer isso, nós estamos auxiliando o bendito Espírito. Porque nós estamos promovendo os conceitos dentro dos nossos filhos, que o Espírito vai gerar depois. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos cooperando com o Espírito Santo de Deus. Falta-nos homens. Eu e minha esposa oramos em Maringá, por Maringá e Londrina. Oramos por São Lourenço. Falta-nos homens.
e que a igreja não seja como é o mundo. Então nós recebemos esse privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Romanos, não abram, diz assim: porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Se o Senhor permitir, eu quero reservar pelo menos uma noite nos próximos meses para a gente estudar essa relação do Espírito formando a imagem do Pai dentro de nós. Porque o testificar de que nós somos filhos, ele só vem mediante uma ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E aí o nosso coração encontra descanso. 1 João 3,1, já foi mencionado: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos. Se os meus filhos entrarem nesse auditório, os meus olhos são deles. Simples assim. Os olhos do papai estão sobre nós o tempo todo. O tempo todo. Mas eu preciso fazer um alerta aqui antes de eu avançar e começar a ver os textos. Nós temos aqui homens e mulheres, irmãos e irmãs, que possivelmente foram abusados pelo pai. Foram abusados ou sexualmente, ou foram abusados corporalmente, com espancamentos, ou foram abusados na sua psique, na sua alma, onde foram denegridos, acusados, termos, palavras, sua isso, sua aquilo, seu isso, seu aquilo, você não vai dar nada, você não presta, agressões ou verbais, ou corporais, ou sexuais. Eu preciso fazer esse alerta. Eu estava sentado orando, o Espírito de Deus me lembrou isso. Estes irmãos terão dificuldade de ouvir essa mensagem. Porque eles foram marcados de forma violenta pela imagem do Pai. Mas eu quero dizer para você, eu tenho visto muitos irmãos e irmãs abusados por seu pai, que num determinado momento foram visitados por esse bendito Pai Celeste. E eles conseguiram separar o Pai terreno do Pai Celeste. Só de falar a imagem Pai, o nome Pai, algumas dessas pessoas tremem, têm sudorese, só de imaginar o nome Pai. Mas eu quero dizer que o texto é o que vai te libertar. E o Espírito vai com jeito, de forma dócil, santa, cuidadosa, mostrando para você que o Pai Celeste não tem nada a ver com o teu Pai terreno. Amém? Amém? Então esse cuidado é importante de ser falado. Vamos lá. Quem é esse Pai? O que esse Pai faz? Vamos dar uma olhadinha nas características desse Pai. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Qual a primeira característica do Pai? Ele perdoa. O que significa que ele perdoa? Significa que ele não se afasta. Significa que ele não fica relembrando. Significa que ele lança os nossos pecados confessados no mar do esquecimento, como diz Miqueias, e põe uma plaquinha: proibido pescar, para ninguém ficar levantando coisas antigas. Os irmãos estão entendendo? Ele é um Pai que, ao perdoar, nós vamos ver ali na frente, renova imediatamente a proximidade. Imediatamente ele renova o amor. Tudo é feito novo quando ele perdoa. Queridos, uma parte dos mais antigos aqui,
quando a gente errava, os pais diziam assim: sai daqui, moleque. Eu não quero te ver. Olha o que você fez. Isso não é a imagem do Pai Celeste. O Pai Celeste diz assim: vem aqui, menino. O que houve? O que você fez? Qual foi o pecado? Você entendeu que você pecou, meu querido? Você está arrependido disso? Ele pega a gente, beija a gente e diz: você está perdoado, vai viver, menino. Ele não enrosca, ele não relembra, ele não fica acusando, mas eu te disse. Ele não tem atitudes desse tipo. Ele tem uma atitude de quem trata o pecado. Ele chama, ele trata, mas uma vez que ele trata, ele faz o que Provérbios diz. Provérbios diz assim, que o amor cobre multidão de pecados. O Pai Celeste simplesmente vem e não fica jogando na cara. Meus queridos, o que eu estou falando para os irmãos é muito mais profundo do que vocês imaginam. Sabe por quê? Quando a gente for estudar a crise de Elias, nós vamos verificar, existem nas Escrituras só 3 motivos que levam uma pessoa a uma crise de ansiedade. Um dos motivos é uma palavra chamada culpa. A culpa faz isso. Se eu perguntar para muitos irmãos aqui numa conversa um pouco mais profunda, você está em paz? Muitos vão virar e vão me dizer: César, não estou bem. Não estou em paz. Sabe por quê? Porque são irmãos que não se sentem perdoados. Que de alguma forma lá atrás, os pais bateram tanto na mente da pessoa, ficaram lembrando tanto o pecado, o erro, que a pessoa simplesmente não consegue se sentir resolvida. E aí, sabe o que o diabo faz? O diabo vem e explora a culpa. Apocalipse diz que o diabo é o acusador dos irmãos diante da face de Deus. O diabo se aproveita da culpa para roubar o nosso relacionamento com esse Pai que nos perdoa. Nós precisamos entender que alguns de nós têm essa mente massacrada. Esses irmãos precisam decorar Romanos 5:1. O que diz lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe o que significa a palavra justificado? Aceito. Sabe o que o perdão faz? Nos aceita. E se você não cuidar, essa coisa de você se sentir mal, não sentir perdoado, ela paralisa o teu avanço espiritual. Porque uma pessoa em condenação, ela não avança. Por que vocês acham que os consultórios psicológicos estão cheios? Porque a grande maioria das pessoas não goza de paz pessoal. E a paz pessoal, ela é derivada do perdão que esse Pai Celeste nos dá. Vocês estão entendendo? Tem uma imagem que vem na minha mente. Uma vez um dos meus filhos teve um erro. E aí eu levei para o quarto, sentei na cama, como eu ensinei os irmãos a fazer. Sentei na cama, coloquei ele na minha frente, conversei com ele. Enquanto conversava, a lágrima caía. Eu precisei disciplinar. Por quê? Porque o arrependimento já tinha sido alcançado. Vai, menino. Vai viver a vida. O Pai Celeste faz assim conosco. Ele nos recebe, nos trata, conversa conosco, resolve o problema, trata o pecado, mas uma vez que está tratado, ele emite todos os sinais de quem está perdoado. Os irmãos estão entendendo? Aqueles homens aqui, queixosos, aqueles homens, digamos assim, com boa memória,
Porque em 2002, esses homens precisam serem confrontados com esse pai que perdoa e que lança o pecado no mar. Porque aquele pecado já está tratado. O perdão torna a vida leve, prazerosa, gostosa. Mas um espírito condenatório, quem o pode suportar? Então nós temos que entender que nós temos que nos livrar dessa ação de nos sentirmos condenados quando já fomos perdoados. Os irmãos estão entendendo? Primeira característica desse pai. Vejam a segunda característica desse pai. Abram em Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Segunda verdade de Deus Pai. O Pai comunica com o Filho o que Ele quer. O Pai vem e fala com o Filho o que Ele quer. Jesus vira e diz assim: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e instruídos, mas o Senhor revelou elas aos pequeninos. Deus comunica a vontade dEle ao coração de seus filhos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho um filho pequeno, vou deixar esse filho pequeno num lugar de festa. Ele está indo para um aniversário, lá num lugar de festa com brinquedos. Essa criança tem 6 anos de idade. Deixa eu perguntar para os irmãos. Eu vou dar instrução? Quantas vezes eu vou dar instrução? Eu vou dizer para vocês, um pai mais equilibrado, o que faz? Filho, papai vai te deixar aí sozinho, você tem a tia lá, você obedece tudo que ela falar, você cuidado com os brinquedos, não corra demais, você não vai brigar com ninguém, você vai respeitar o tempo que os adultos te pedirem. Tudo bem? E quando eu terminar de dar instrução, depois de 2 ou 3 vezes, eu vou virar para ele e vou falar assim: o que eu te disse? Porque eu quero saber o quanto ele entendeu. Vocês entendem por que Deus faz perguntas? Adão, onde estás? Para que Deus precisa saber onde Adão está? Ele sabe. A pergunta era para quem? Para Adão. Pedro, e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? O povo diz que eu sou isso, isso e aquilo. Mas e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? O Senhor, Ele confirma o que nós estamos ouvindo da parte dEle. Só que preste atenção. O Senhor não fala com sábios instruídos. Porque o sábio instruído está cheio de coisa na mente dele. O Senhor fala com quem? Com os pequeninos, com os humildes, com aqueles que não sabem como fazer, como agir. Você entende por que o papai, nós temos aqui homens e mulheres vigorosos, gente determinada, gente que resolve as coisas para ontem, faz uma coisa, faz outra, o sujeito decide por conta sem consultar o Senhor. Sabe o que o Papai Celeste vai fazer com um irmão ou uma irmã dessa? Vai colocar ele numa situação onde ele não tenha mais o que fazer. Porque quando ele estiver numa situação dessa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se tornar um pequenino. Sabe o que significa a palavra humilde? Aquele que se abaixa. O humilde é como um pequenino. Ele se abaixa. Com esses, o papai comunica. O papai fala. O papai instrui. Meus queridos, abram a Bíblia. Abram a Bíblia. Aqueles que não têm hábito de ler a palavra de Deus, comecem amanhã de manhã. Comecem no Novo Testamento.
Separem 5, 10 capítulos todo dia. Leiam várias vezes o Novo Testamento. Vai e vem, vai e vem. Queridos, a hora que você abaixar o teu coração, o Papai Celeste vai começar a falar. Ele sempre fala, mas ele fala com os pequeninos. Então o povo de Deus nunca fica sem saber o que fazer. Por isso nós temos que orar o tempo todo. Nós não oramos o tempo todo para que Deus faça as coisas. É uma verdade que Ele pediu para nós orarmos para que as coisas sejam feitas aqui. Mas, queridos, nós oramos sem cessar para que os nossos ouvidos sejam ajustados à boca dEle. Aí Ele diz, faz, eu faço. Ele diz, para, eu paro. A oração sem cessar tem essa finalidade, encostar o meu ouvido na boca dEle, para que eu ouça então tudo que Ele está falando com a clareza que é necessária. Segunda coisa, o papai fala. Né? Eu fui um pai quieto. E pela graça de Deus, o Senhor me visitou. Porque um pai quieto deixa a casa sem direção. Casa precisa de direção. Casa, às vezes, precisa de ordem. É isto e não aquilo. Casa precisa de direção, e às vezes a direção é um caminho estreito. E o homem precisa aprender a fazer isso. Obviamente, depois de ouvir a sua esposa e considerar diante de Deus qual é a vontade de Deus. Aí então ele vem e ele traz a direção, porque a direção é papel do pai. Meus queridos, se eu virar para um dos meus filhos e falar, eu quero conversar com você, o que é pai? Porque eles sabem que algum assunto vai vir, alguma direção precisa vir. Segunda característica. Terceira característica, Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos estão perguntando sobre restauração. Os discípulos estão perguntando sobre tomar uma situação e colocar essa situação em ordem. Os discípulos estão trazendo um problema. O reino de Israel está subjugado aos romanos. Eles trazem um problema e apresentam esse problema diante do Senhor. Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Meus queridos, nós temos aqui situações em que a gente precisa de restauração. Um filho afastado, um casamento em crise, um parente doente, uma decisão difícil a ser tomada. Senhor, quando será o tempo em que o Senhor vai resolver esta situação que eu tenho na mão? Os irmãos estão entendendo? Quando será o tempo que o Senhor vai resolver esta minha dificuldade? Vai restaurar essa minha dificuldade? E olha o que Jesus responde. Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O Senhor conhece os tempos e as épocas. O Senhor faz os arranjos dele. Há um tempo atrás, um irmão estava me contando, ele é filho de cristãos, e aos 17 anos de idade ele se afastou do Senhor. Ele me contou essa história muitos anos atrás, e diz que a mãe dele mais falou com ele. E quanto mais a mãe dele falou com ele, mais longe ele foi. E aos 18, 19 anos de idade, a mãe dele parou de falar e começou só a orar. E ele parou de ir para o mundo. Aos 22 anos de idade,
depois da mãe orar um bom tempo, 25 anos de idade, ele fez o caminho de volta ao Senhor. O Senhor tem o tempo e tem a época. O Senhor é quem faz o arranjo das coisas. O Senhor é que, da noite para o dia, Ele promove a solução dos problemas das pessoas. Meus queridos, eu sou um privilegiado, porque eu ouço histórias ruins, mas onde tem coisa ruim, tem milagre. Eu sou um privilegiado, porque eu ouço as intervenções de Deus nas situações. Ele tem o tempo dele determinado para todas as coisas. O nosso coração precisa aprender a descansar no tempo dele, na maneira dele, na forma dele. O Senhor faz os arranjos que são necessários ele fazer. Não tem dificuldade para o Senhor. Eu vou contar uma história para os irmãos que eu vivi. Alguns anos atrás eu estava aconselhando uma pessoa, e à medida que eu aconselhava a pessoa, era uma pessoa que estava saindo da drogadição. E à medida que eu aconselhava essa pessoa, o Senhor me trazia, ele já tinha 42 anos de idade. E à medida que eu aconselhava ela, vinha uma irmã na minha mente. E eu não gosto desse negócio de santo casamenteiro. Esse negócio é perigoso. Deus não precisa da ajuda de ninguém para reunir duas pessoas. Os irmãos estão entendendo? Deus não precisa da ajuda de ninguém. Nossa, eu conheço uma pessoa que é o teu jeito. Você vai amar. Deus não precisa da ajuda de ninguém para reunir duas pessoas. Mas o fato é que eu fiquei atendendo aquela pessoa e a irmã na minha cabeça. Eu reunia com essa irmã. Tá bom. Esse negócio foi uns 3, 4 meses. Aí eu virei um dia para a Leci e falei, Leci, ora por mim. Porque eu estou vivendo uma situação desconfortável. Não sai da minha cabeça uma situação, uma moça para determinada pessoa. Tá bom. Passaram-se os meses e o negócio não saía da minha cabeça. Quando deu uns 9 meses, eu chamei a irmã desse rapaz. É uma senhora, uma irmã muito querida, mas muito querida, muito séria. Ela quem pagava o tratamento dele. E eu virei para ela e falei, querida, eu preciso que você me ajude em oração. Porque eu não sei o que fazer. Está acontecendo isso e isso, teu irmão está indo bem, está resolvendo o problema, está acabando toda aquela escravidão, e eu não sei o que fazer com isso daqui, a coisa não sai da minha cabeça. Ela falou, tá bom, César, eu vou orar. Então era eu, a Leci e essa irmã orando. Tá bom. Chegou perto de 1 ano. Eu fui numa reunião de grupo familiar, e essa irmã, eu coordenava o grupo familiar, e eu dei carona para essa irmã. Eu, a Leci e essa irmã. E essa irmã virou no carro e falou assim, César, minha mãe sonhou com você. Eu falei, querida, o que ela sonhou? Ela sonhou que você me apresentava o meu marido. Aí o que é desconfortável ficou mais desconfortável para mim. Mas eu orei um pouquinho mais. Chegou um dia que eu não sabia mais o que fazer, eu apresentei a situação para ele. Aí combinei um lugar e reuni com os dois. Tem 12 anos que estão casados. Ela se tornou a irmã da irmã desse rapaz. Ela se tornou a esposa que auxiliou ele em períodos de crise. Ele tem tempo, ele tem forma de fazer as coisas. Nós precisamos nos dispor diante dele, mas ele por si só tem a maneira de fazer os arranjos dele. Os irmãos estão conseguindo entender? Os irmãos decorem Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. Não precisam abrir, eu vou citar para os irmãos. Diz assim, para todo
propósito debaixo do céu há tempo e modo. O sábio sabe discernir o tempo e o modo. Nos tornemos pequenininhos, porque aí ele revela o tempo e o modo para nós. Amém? Tempo é um decreto do Pai. Vejam mais. O Pai, ele tem uma atitude de misericórdia com o Filho. Abra em 2 Coríntios, capítulo 1. Diz assim, versículo 3. Bendito o Deus e Pai. Queridos, essa expressão Deus e Pai, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, especialmente nas epístolas paulinas. O Deus e Pai, o Deus e Pai, o Deus e Pai. Quando nós formos estudar sobre o sofrimento do Filho, possivelmente agora no mês de fevereiro, quando nós formos estudar sobre o Pai conduzindo o Filho ao sofrimento, nós vamos entender uma coisa. Deus relembra a soberania e Pai relembra o amor. O nosso Deus é soberano, mas o nosso Deus também é amoroso. Ele pode fazer algo sem amor? Ele pode promover uma dor sem amor? Não. Só que nós temos um problema, porque a nossa mente não consegue imaginar um pai conduzindo o filho à dor. Mas isso, do meu ponto de vista, é uma impressão católica gerada por décadas dentro do nosso país. É uma impressão errada que nós temos. Nós conduzimos os nossos filhos à dor. Quando eu viro e digo para o meu filho quer brincar de alguma coisa, eu viro para ele e digo, não filho, não é hora de dormir. E ele chora por aquilo, eu não estou promovendo uma dor? Aquela dor é boa para ele? Claro que é. Mas nós temos um pré-conceito de que o Pai Celeste não pode gerar dor. Meus queridos, o Pai Celeste gera dor, porque a dor é um professor. A dor é um senhor professor. A dor é um dos instrumentos pelo qual a glória de Deus é formada em nós. Deus tem 3 instrumentos para gerar a imagem dele dentro de nós. Deus tem a palavra, Deus tem o Espírito para formar Cristo dentro de nós, mas Deus também tem a dor, o sofrimento. É um instrumento que ele usa para gerar isto dentro de nós, para gerar a vida do Filho de Deus dentro de nós. Mas aqui, olha a expressão que ele vai usar. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia é um misto de uma palavra grega com uma palavra latina. Miseri, de miséria, e cardio, de coração. Então, é uma compaixão pela miséria do ser humano. O ser humano é miserável. Ele é pobre. Ele é desprovido de raciocínio. Ele é desprovido de entendimento. O ser humano, sem Deus, ele não tem sentido nenhum de como viver esta vida. Meus queridos, o ser humano precisa de uma visitação todo dia, uma visitação de compaixão, de amor, de cuidado. Todo dia, de acordo com Lamentações, o Senhor renova por nós a sua misericórdia. É como se ele acordasse todo dia, se é que eu posso usar, é uma imagem que eu tenho, é como se ele despertasse todo dia de manhã, enchesse o pulmão de ar, cheio de alegria, como se nunca tivesse vivido conosco, e diz, eu quero amar aquele meu filho, eu quero cuidar daquele meu filho, eu vou ter hoje compaixão, alegria, contentamento, gozo por ele. Esse
Pai renova por nós um sentimento de compaixão diariamente. Ele não acumula, Ele não guarda, Ele não se ressente, Ele não distancia. Nós fazemos isso. Se um filho não nos trata bem, a gente se distancia dele. 2, 3 dias de cara fechada. O nosso Pai celeste, isso nós temos que aprender com Ele. Ele renova diariamente a misericórdia dele por nós. Queridos, já pensou os pais desta congregação fazendo isso com seus filhos? Oh, meu querido, um dia difícil ontem, onde o filho não foi legal, mas todo dia, oh meu querido, e daí, rapaz, te amo. Nós temos um dia pela frente, vamos lidar com o que a gente tem que lidar, vamos resolver com o que a gente tem que resolver. Ele usa de compaixão por nós, uma compaixão diária, constante, presente. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, como a nossa mente pode ser renovada ao ver esse papai? Como a nossa mente pode ser renovada? A gente tem gente aqui mal-humorada, irmãos mal-humorados, irmãos complicados, irmãos azedos, acorda azedo, dorme azedo. Isso não é próprio da misericórdia do nosso papai. Pede para ele: Deus, dá-me o teu coração, dá-me a tua misericórdia. Oh, meu papai, me visita na minha acidez, me visita na minha ranhetice, me visita na minha dificuldade, me visita no meu maltrato com as pessoas. Senhor, me visita com compaixão pelas pessoas. Vocês se lembram do texto do Senhor, que ele levanta os olhos e ele teve compaixão, porque as pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. O Senhor teve o mesmo, o Filho de Deus teve o mesmo sentimento do Pai. Ele teve compaixão pelas pessoas, uma misericórdia renovada diariamente. Meus queridos, o único jeito de Deus nos sustentar é Ele renovar a misericórdia. E Ele simplesmente se propõe a fazer isso, porque Ele é um Deus de amor que fez conosco uma aliança. Uma aliança de amor, uma aliança de misericórdia, uma aliança de fidelidade, uma aliança de plenitude, uma aliança de gozo e de alegria, uma aliança de prazer, uma aliança de fidelidade, onde eu não cumpro a minha parte porque eu sou infiel, mas Ele simplesmente cumpre a parte dele. Oh, meus queridos, aprendamos com esse papai. Vejam mais, Ele não apenas nos faz isso, mas Ele nos dá o seu bendito Espírito. Abram em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. Prestem atenção, quem faz isso não é o Filho, mas quem faz isso foi o Pai. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Sabe o que significa a palavra Consolador? No original é Paracleto. Significa um convocado. Significa alguém que foi colocado ao lado. Olha, o medo é irmão gêmeo de quem? Provinha teórica de ontem. O medo é irmão gêmeo de quem? Solidão. Entrou solidão, entra medo. Olha o que o papai fez. Eu não quero que você tenha medo, meu filho. E para você não ter medo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguém ao seu lado. Você nunca
estará sozinho. Isaías, que é um profeta maravilhoso, ele diz assim, que nós íamos ouvir uma voz atrás de nós. Se te desviares para a direita ou te desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, por ele andai. De quem é essa voz? Do Paráclito, do bendito Espírito Santo de Deus. Esse Espírito, que é o nosso companheiro inseparável, é Deus nos acompanhando no nosso dia a dia, dizendo para nós, faça, dizendo para nós, não faça, tome cuidado, nos alertando das situações que nós vamos passar. Ele é um santo comunicador. O Espírito Santo, ele nos revela os desígnios do Pai e do Filho. Ele fala conosco o tempo todo sobre esse Pai e esse Filho e sobre essa caminhada nossa diária. E quem foi que nos deu ele? Foi o Pai. Porque o Pai não quer nos deixar desamparados. Queridos, não entristeça o Espírito. Não apague o Espírito. Porque você apaga a voz de Deus dentro de você. Não entristeça esse bendito Espírito. Jovens, não entristeçam o Espírito. Vocês estão aprendendo a viver. E vocês vão cometer muitos pecados para aprenderem a viver. Muitas coisas indevidas, palavras indevidas, gestos indevidos, situações indevidas, vocês vão cometer isso. Meus queridos, todo pecado, todo, com o coração arrependido, põe o joelho no chão e pede perdão ao teu papai, porque você renova o frescor do Espírito dentro de você. Quando você faz isso, você renova a voz dele na sua mente, te trazendo instrução, orientação. Eu tenho 50 anos de idade, eu tenho menos decisões a serem tomadas do que os jovens de 20 anos. Jovens, vocês têm que ouvir muito a voz de Deus, porque vocês têm muitas decisões a serem tomadas, e essas decisões vão vir baseadas na voz do Espírito Santo de Deus, o papai, de maneira prazerosa, cuidadosa, bendita, santa, ele te deu um companheiro, ele te deu um paráclito, um consolador, que está o tempo todo ao seu lado, que fala com você. O teu papai não quer te deixar desamparado. Jesus, nós vamos olhar quando a gente estudar sobre o sofrimento, nós vamos estudar o sofrimento da solidão. Porque se tem uma dor doída, é a dor da solidão. Tem duas dores que são terríveis, nós vamos estudar as dores, a dor do desprezo e a dor da solidão. Jesus, ali no cenáculo, ele vira para os discípulos e diz, vocês vão me deixar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Você nunca fica só. Você nunca fica só. Você nunca fica só. Isso é para gerar temor com relação ao pecado. Porque o pecado tem um companheiro que está vendo, que está sondando. E ele não pode ser nem entristecido nem apagado. Mas isso é para nos dar gozo e alegria. Porque em todas as situações da vida, esse paráclito vai vir e vai estar ao meu lado, me consolando, me ajudando, me dando a direção que é necessária. Os irmãos estão entendendo? Abram em Lucas, eu mencionei isso há algum tempo atrás para os irmãos. Lucas capítulo 11. Queridos, eu tenho feito isso há quase 3 anos. Eu vou repetir isso para os irmãos. Quando nós terminamos o estudo de família, eu abri esse texto com os irmãos. E eu vou repetir isso novamente para os irmãos. Há cerca de uns 3, 4 anos atrás, o Espírito Santo depositou esse texto no meu coração. Numa leitura devocional, o texto saltou aos meus olhos.
E o texto diz assim: por isso vos digo, é um texto de oração. Todo o contexto é de oração. Lucas capítulo 11, versículo 9. Todo o contexto é de oração, contexto anterior. E aí diz assim no versículo 9: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E eu passei a fazer uma coisa. Eu bato, eu busco e eu peço. Todo dia, todo dia, todo dia. Senhor, me dá do teu Espírito. Senhor, me dá do teu Espírito. Senhor, me enche do teu Espírito. Porque, meus queridos, se nós formos cheios do Espírito, que outra necessidade nós temos? Nenhuma. O mundo vai estar caindo, caiam 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, porém tu não serás abalado. Sabe por que nós não somos abalados? Nós não somos abalados quando nós estamos cheios desse amigo, deste convocado por Deus para estar ao nosso lado. Os irmãos estão entendendo? Jesus foi cheio do Espírito quando ele passou pelo batismo de arrependimento. Então, todo dia de manhã, Senhor, me ajuda a passar por esse batismo de arrependimento hoje. Senhor, não me deixa ir dormir com um pecado pendente. Senhor, não me deixe dormir com uma coisa mal resolvida com minha esposa. Senhor, não me deixe dormir com um problema mal resolvido com os meus filhos. Senhor, me dá graça de me arrepender de todas as coisas que porventura eu praticar hoje. Porque, Senhor, se eu me submeter a esse batismo de arrependimento, eu imediatamente me submeto a um batismo de enchimento do Espírito. Senhor, eu bato, eu busco, eu peço. Dá-me, como um pai, dá-me uma porção maior deste santo companheiro, que é o Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, quantos problemas nós resolveríamos sozinhos, se fôssemos cheios do Espírito? Nós precisamos de uns aos outros. Nós vamos ter que procurar uns aos outros em muitos momentos. Eu faço isso até hoje. Quando vivo uma situação onde eu e a Alessi não sabemos como resolver, nós pedimos a ajuda de um irmão. Mas, meus queridos, prestem atenção. Ele comunica, ele fala, ele é o enviado do Pai ao nosso lado. Ele pode nos dizer tudo o que nós precisamos fazer. O que nós temos é que nos submeter a um batismo de arrependimento. Todo dia. Todo dia. Para que Ele nos enche. Esse Pai nos deu este companheiro. Quando um papai terreno é companheiro de um filho, eu tenho tanta alegria no Espírito. Eu tenho tanto gozo no Espírito. Eu já pequei muito contra Deus e contra o Espírito, mas à medida que o Senhor tem ganho o meu coração, eu tenho tido mais gozo nele, mas eu reconheço o seguinte: o fato do meu pai terreno ter sido amigo meu, me facilita essa visão do Espírito. Me facilita entender esta imagem deste amigo, falando, comunicando, dizendo as coisas que Ele quer. Os irmãos estão entendendo? Vejam mais. Ele é um pai, abram em João capítulo 5,
versículo 17. Ele diz assim: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Presta atenção. Você tem um pai que trabalha. Anota aí, os que estão anotando. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, nem com olho se percebeu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele move céus. Ele tem o exército dos céus e da terra na sua própria mão. Ele governa todas as coisas desta terra. Ele trabalha por nós o tempo todo. Você está me entendendo? Não haverá os filhos aqui de pais trabalhadores, de pais resolvidos com o trabalho e com o dinheiro, que vai, que providencia, que cuida, onde a esposa vira e diz: as crianças estão com necessidade de tal coisa, querida, vou providenciar, vou resolver. Esses filhos entendem muito bem essa linguagem. Ele é um Deus que faz os arranjos, o tempo todo trabalhando. Ele envia os seus anjos para trabalhar a nosso favor. Eu tenho uma cena na minha mente, na minha juventude, eu tinha 19 anos de idade, eu saí de Maringá para Ribeirão Preto, nunca tinha dirigido numa estrada difícil como aquela, fui para um acampamento em Ribeirão Preto, e nós fomos num grupo de jovens, e a pessoa do lado dormiu, e eu que estava dirigindo. Isso devia ser uma meia-noite, 18, 19 anos de idade, dirigindo esse horário. Mas, na nossa inocência, vamos lá. E ela dirigiu, e a pessoa de trás ficou segurando a cabeça dela. E eu tentei ajeitar o travesseiro. Quando eu ajeitei o travesseiro, eu estava no acostamento do lado de lá. E aí, por impulso, puxei o carro. No que puxei, passou uma carreta. Buzinando. O Senhor enviou o anjo dele. Eu não sei de que jeito. Ou ele segurou minha velocidade, ou segurou a velocidade da carreta, ou ele fez o motorista da carreta pisar no freio, ou ele deu um jeitinho ele mesmo de segurar a carreta. Eu sei de uma coisa: meu papai trabalhou por mim. Porque ele trabalha o tempo todo por nós. Ele não tira os olhos de nós. Meus queridos, que segurança isso nos dá. Porque quando uma tragédia acontece, o que a gente entende? Que o papai não quis resolver aquela situação. Que o papai teve permissão naquela situação. Ele sempre faz com amor, com zelo, com graça, com cuidado, porque ele é um papai amoroso que trabalha. Ele é incansável. Ele trabalha e goza o relacionamento. Ele trabalha e goza o relacionamento. Com uma perfeição enorme, ele faz isso. Ele é servo, o nosso irmão mais velho foi servo, mas também foi filho. Trabalha e relaciona, com profundo equilíbrio. Por isso, não falta bem algum. Ele não sonega, vocês se lembram? Bem algum àqueles que lhe amam. O nosso coração precisa encontrar descanso nesta paternidade providencial dele. Vejam mais. Abram em João 6,32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo. João 6,32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu
o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Ele alimenta aqui espiritualmente. Mas, queridos, ele determinou um processo. 1 Coríntios 15 diz assim: primeiro vem o que é natural, depois o que é? Ele respeita essa ordem. Se ele me alimenta espiritualmente, ele me alimenta fisicamente. Ele nunca faz o espiritual sem fazer o natural antes. De onde provém o nosso alimento? Não é do nosso trabalho. É da paternidade dele. Uma vez eu estava com o irmão Alan, eu vi essa história dele, e eu vou contar isso para os irmãos. Então eles estavam agradecendo a uma refeição, e o irmão agradeceu ao filho. E o irmão Alan fez uma pequena correção. Virou para esse irmão e disse: meu querido, quem que providencia o alimento? Filho recebe o alimento. Quem providencia o alimento é o... Olha uma coisinha simples para a gente exercitar a paternidade. Deus, obrigado por esse alimento. Tu és um pai perfeito. O Senhor não tem deixado faltar nessa mesa. Os irmãos estão entendendo? Ele nunca deixa faltar. Então, por que alguns mártires? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que ele teve escassez, diz que ele teve fome. Porque Deus, quando não providencia, porque o Pai, quando não providencia, é porque Ele quer me ensinar uma lição diferenciada. Os irmãos estão entendendo? Às vezes, o pai faz o filho passar privação. Você faz teu filho passar privação? Claro que faz. Às vezes tem uma ou outra coisa que ele deseja e que você pensa, não é hora. Daqui 2 meses eu vou dar. E aquela privação tem a finalidade de amadurecer o teu filho. Toda vez que o Pai Celeste nos dá uma privação, a finalidade é do nosso crescimento. Meus queridos, deixa eu explicar algo sobre a paternidade de Deus. Nós estamos aqui num lugar alto. Se tivesse um banquinho ali, e uma criança de 3 anos aqui, um banquinho perto da janela, e essa criança começasse a subir nesse banquinho, o que o pai faria? Tiraria o banquinho. A criança ia reclamar. Algumas crianças reclamariam. Preste atenção nesta frase. Toda limitação que o pai traz é para a nossa proteção. Toda limitação que um pai traz é para a proteção do filho. O Pai Celeste não limita. Por que que alguns não avançaram em dinheiro? Meus queridos, se eu, alguns anos atrás, tivesse o salário que Deus me deu há um tempo atrás, meus queridos, eu teria me perdido. Sabe o que o Pai fez comigo? Me privou. Por quê? Para minha proteção. Tem muitos irmãos aqui que estão limitados. Por que que meu chefe não me dá um cargo maior? Por que que eu não sou reconhecido nisso ou naquilo? Por que que as pessoas não agem comigo assim ou assado? Toda limitação que o Pai Celeste te permite viver tem a expressa finalidade de te proteger. Mas você e eu, como filhos pequenininhos que somos, nem sempre entendemos a ação dele. Por isso que a limitação não é nada menos, nada mais do que uma proteção da parte dele. Os irmãos estão entendendo? Vejam mais. Capítulo 10, versículo 25 diz assim: respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém toca na tua vida. Um ladrão não toca na tua vida. Um assassino não toca na tua vida. Um estuprador não toca na tua vida. O diabo não toca na tua vida. Ninguém toca na tua vida. A menos que o papai diga, toca. Ninguém pode fazer nada contra nós. A Bíblia diz em Provérbios que as pragas, a praga rogada sem causa, não pega. Meus queridos, podem desejar o que quiserem contra você. Podem fazer o que quiserem contra você. Quando eu tive a minha crise de ansiedade, deixa eu contar a experiência que essa é boa. Quando eu tive a minha crise de ansiedade, então, tive aquela crise, aqueles medos que eu contei para os irmãos, e aí, todo mundo assustado, não parava de chorar, um homem desse tamanho, e naquela crise, chorando, e a crise é terrível no momento dela, a gente leva semanas dentro daquela apreensão terrível dentro de nós, e aí minha sogra, uma mulher que estava vivendo numa igreja muito avivada, César, eu quero que você vá numa mulher para orar, porque eu quero que você vá numa mulher para orar, porque eu quero que você vá numa mulher para orar, e Dona Suzana, por favor, Dona Suzana, eu não dou conta, Dona Suzana, por favor, mas eu estava tão fragilizado que me pegaram pela mão e me levaram. Essa mulher se ajoelhou e eu me ajoelhei do lado dela. Ela orou a minha infância inteirinha sem nunca ter me visto. Era uma irmã. Fiquei de pé com ela, ela virou para mim, bateu no meu ombro e falou assim, mas um bruta marmanjão desse, passando uma crisezinha assim. Eu quis morrer. Aí ela virou e me disse assim, foi feito contra você um despacho de nome Exu Caveira, para atingir tua mente, e foi uma pessoa que você andou aconselhando, e ela te deu um livro e está na tua mesa. Até hoje eu não achei o livro, não achei a pessoa, achei a mesa, graças a Deus. Minha mesa estava lá. Eu estava lá, mas aí ela me arrumou uma encrenca. E se eu fui mal para ela, eu voltei 2 vezes pior. Porque aí envolve essas questões espirituais e vira uma bagunça na cabeça da gente. Uma pessoa fragilizada vira um nó na cabeça da gente. Aí, um cunhado meu, que é pastor, psicólogo, mora nos Estados Unidos, estava visitando a família aquela semana. E eu contei a experiência para ele. E, meus queridos, é um toque de Deus. Ele virou para mim e falou assim, César, me diz aonde está escrito na Bíblia que o diabo precisa de um despacho para te atacar. Meus queridos, saí da conversa resolvido. Saí da conversa resolvido. Não era aquilo que ela tinha me dito. Ninguém pode nos tocar, a menos que o Senhor permita. E assim como aconteceu com Jó, acontece com muitos irmãos. Muitos irmãos sofreram tragédias. Tragédia de um roubo, tragédia de um assassinato, tragédia de uma doença grave, a tragédia de uma paralisia, a tragédia de um estupro. Muitos irmãos sofrem as coisas que qualquer outra pessoa desta vida sofre. Mas nós temos um diferencial. Nós temos um papai que dentro da situação nos cuidou. Dentro da situação nos visitou. E que dentro daquela situação vai tirar uma coisa boa. Vai nos edificar através daquela situação. Os irmãos estão entendendo? Ninguém
nos arrebata da mão deste Pai. Amém, meus queridos? Que mais? Vejam, Efésios, aliás, João 14. Eu gosto demais desse versículo. Eu sei que o irmão Romeu já partilhou com vocês uma profundidade inestimável desse texto. E eu vou partilhar uma coisa muito simples e muito rasa, mas que dá muita segurança para o nosso coração. O Senhor disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas. Quem providencia moradia? O papai. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se ele não te der uma casa nesta terra, nunca vai te faltar o dinheiro para pagar aluguel. Ele providenciou a moradia? Simples assim. O Pai chamou para si a responsabilidade de prover moradia. Quando você pega um pai terreno equilibrado, quando ele consegue reunir um pouquinho de dinheiro, o que esse pai terreno faz se ele tem filhos na vida adulta? O que ele faz? Compra. Isso é assim na vida terrena. Isso não é diferente na vida celeste. Ele chamou para si a responsabilidade de providenciar a nossa moradia. E, meus queridos, é assim também com os nossos filhos. Nós não precisamos nos angustiar e nos assustar, porque eles vão ser visitados na necessidade deles pelo Pai Celeste. Amém? Amém. Amém. Anotem aí. João 16:32. O Pai nunca nos deixa. Anotem Gálatas 1:4. O Pai que nos arranca deste mundo, Ele tem a responsabilidade de nos tirar deste mundo. E eu vou terminar, anotem 1 Pedro 1,17. O Pai que não faz acepção de pessoas. Quem aqui cresceu numa casa com distinção de filho? Levanta a mão. Levanta para eu ver. Quem aqui cresceu num ambiente de comparação? Levanta a mão. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu Papai Celeste não faz acepção. O mesmo amor que Ele dá para um, Ele dá para outro. E anotem mais dois textos. Efésios 1,17. O Pai da glória. E Tiago 1,17. O Pai das luzes. Próximo mês a gente dá uma olhadinha nesses textos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome dEle. Viu? Eu preciso dizer que os irmãos cooperam muito. Cooperam muito no partilhar da palavra. Viu? Os irmãos facilitam o partilhar da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos mantenha dessa forma. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, bendito é o teu nome. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos. Senhor, louvado seja o teu nome. Ganha o nosso coração. Ganha em profundidade nessa paternidade. Ajuda-nos a ver o teu precioso cuidado. Senhor, toma aqueles que são mais sensíveis. Toma aqueles que são ariscos. Toma aqueles que são distantes. Toma aqueles que são resistentes. Toma aqueles que são distantes. E ensina a eles que tu és um Pai perfeito.
Senhor, ensina o teu povo, nesse próximo mês, a descansar na tua presença, para que o teu nome seja glorificado. Faz isso, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.